Oi, alunos, tudo bem? Então, vamos seguindo o assunto? Beleza, tá? Para o segundo ano do Parobé, ok? Lembrando sempre, gente, assim, nome e turma aqui embaixo, conforme vocês vão ver nos vídeos. E, é claro, né, gente, assim, ó, quem puder fique em casa. A coisa tá piorando demais, gente, assim, ó. Quem puder não sai de casa, álcool gel, máscara, aquilo que eu já falei pra vocês, tá bom? Agora, olha só, gente, só dando sequência ao que a gente estava falando, a gente estava falando agora sobre as mudanças, então, que veio com a Idade Média, da Idade Média para a Idade Moderna. E agora nós já falamos das mudanças da religião, das mudanças dos panoramas artísticos, que foi o Renascimento, né? Não só artístico, mas, né? E agora nós temos que falar um pouco sobre o poder político e também sobre a questão da economia. Então, gente, assim, ó, a gente tem que entender um pouco sobre o seguinte, gente, assim, ó, como isso mudou bastante nesse sentido. Porque tu estava falando antes de uma Idade Média, onde o rei não tinha poder. Não havia concentração de poder em cima do rei. O rei só era respeitado por uma questão de título e tudo mais, mas mandar mesmo, muito pouco ele conseguia fazer. Por que ele não conseguia fazer muito isso, né, mais? Porque tu tinha uma dificuldade de deslocamento das suas ordens, então saiu uma ordem do Palácio Real para todo o reino que seja, gente, não havia nenhuma garantia que essa informação fosse chegar de modo segura, mas, sabe? Fora que teria também que lidar com os senhores feudais, que às vezes eles tinham suas próprias ordens que contradiziam a dos reis, e aí o rei não tem como nem sequer saber se a ordem dele foi cumprida ou não, né? Então havia uma descentralização, fora que a questão da igreja, né? A igreja, o ensinamento da igreja estavam acima da questão do rei. Isso é inevitável. A gente tinha justamente a igreja acima do poder do rei, então muitas vezes quem mais mandava era a questão de um papa, dos bispos e tudo mais, né? Então o poder do clero se sobressaía muito. Agora o que acontece? Com as mudanças que nós estamos tendo da Idade Moderna, né? Nós vimos o poder da Igreja Católica cair um pouco. Então aquela coisa, gente, assim, ó, aquele poder central que ela tinha da Idade Média já não é mais o mesmo, porque nós vimos no vídeo sobre as mudanças religiosas, das reformas religiosas, né? Lembra de eu dar uma olhada nele aqui. Então, gente, assim, ó, nas reformas religiosas, a Igreja Católica Central, ela perde um pouco o poder, ela até vai tentar uma contra-reforma para tentar barrear o avanço das novas religiões, como o luteranismo, como o anglicanismo e tudo mais, tá? Mas mesmo assim, gente, assim, inevitavelmente a igreja perde um pouco de poder, isso é inevitável. Nisso, então, o que acontece, gente? Assim, ó, é a chance, então, que os reis têm de retomar o poder para si, de centrar o poder mais neles. Então, isso vai ficar conhecido como absolutismo monárquico. Absolutismo, poder absoluto, gente. O nome já está falando, mas absolutismo monárquico é poder absoluto. Significa que o poder político vai ser todo concentrado na mão do rei. Ele pode ter conselheiros, pode ter isso, pode ter aquilo, assim, mas quem dá a cartada final, quem dá a decisão final vai ser o rei. E isso já nos prova, gente, assim, ó, como uma coisa que eu já tinha dito para vocês, né, mas que a questão da monarquia é a pior forma de governo que pode existir, tudo mais, tá? Uma das, né, tem outras tão piores quanto, né, mas mesmo assim a questão da monarquia não é nada boa, porque pensa bem, gente, assim, ó, agora tu tem a questão do rei, que tem que decidir sobre tudo, sobre todos os aspectos da sociedade. Será que uma pessoa sabe todos os aspectos que uma sociedade precisa? Ela tem capacidade, ela tem leitura, ela tem conhecimento, por exemplo, de todos os aspectos que demandam uma sociedade? Economia, política, educação, porque se bem que a educação não tinha muito nesse período não, tudo mais. Saúde, tudo mais, todas essas demandas que mandam na sociedade, seria bom estar concentrado na mão de uma única pessoa? Claro que não, né, gente? Ele não tem como dar conta de todas essas demandas. Então o que acontece, gente? Assim, ó, essas demandas, então, gente, assim, ó, elas tornam a coisa injusta. Vale lembrar que o absolutismo ele tem esse apoio, acima de tudo, com a questão da burguesia. Quem é burguesia? Lembra que eu falei, né? Aquele grupo de comerciantes, né? Que enriqueceu, né? Na virada
para a idade moderna, tudo mais, sabe? E aí então eles constituem uma nova classe social, da qual eles não têm nem o poder da nobreza, eles não são nobres, né? Eles não nasceram em berço de ouro, aquela coisa toda, tá? Mas eles também não são do povo, mais porque eles tinham dinheiro. Então aí surge essa nova classe social, que é a burguesia. Então são esses comerciantes enriquecidos que agora vão fazer justamente uma aliança com o rei para justamente fortalecer muito mais o poder dele por N questões, gente. Por exemplo, assim, coisas que não tinham antes e que passam a ter então com o absolutismo, né, gente? Assim, unificação de moedas, por exemplo. Né, agora tá certinho que todo mundo vai usar mesmo peso de medidas, por exemplo. Isso não tinha, do tipo todo mundo usando mesma padronização para pesos. Quanto é que é 1 quilo? Às vezes isso não era a mesma coisa em várias cidades, que cada senhor feudal estabelecia, agora tu não tem mais isso, né? Por exemplo, assim, mesma padronização de moedas, todo mundo usar o mesmo tipo de moeda, sabe? Então tudo isso mais. Fora que a unificação também da justiça, porque aquela coisa, né? Quando estava muito relegado a questão dos senhores feudais, cada um decidia uma coisa, então não sabia direito como é que é. Aqui isso é crime. Mas naquela vila de lá já não é mais crime. Como é que fica essa questão? Então centralizar na figura do rei, então foi benéfico nesse sentido, que trouxe muitas padronizações que aquela sociedade precisava. Não, crime aí, isso aqui é crime aqui, ali e tudo mais, então é crime, ponto, sabe? Então isso trouxe muitos benefícios em relação a isso, sabe? Então essa indicação da justiça, de medidas, de pesos, de moedas, sabe? E aí então o que acontece, gente? E aí surgem até teóricos, né? Sabe? O cara mais famoso que fala sobre a questão do absolutismo, gente, vocês acham o livro dele para vender em qualquer livraria por hoje, em sebo, tudo mais, na internet, tudo mais, gente, que é a questão do Príncipe de Maquiavel, tá? O Príncipe, então, é um livro escrito por um teórico da época chamado Maquiavel, tudo mais, né? Onde ele pensa sobre as questões, né, do que é a unificação do poder político, sabe? Então, daquela coisa, gente, quais são nas teorias deles as melhores maneiras de se manter, então, como um governante com poder para si, e como se mantém no poder durante mais tempo. Então, basicamente, mais. E como eu já falei, eu acho que eu já mencionei em algum vídeo por aqui, né, gente? Se nós encontramos esse livro para ler até os dias de hoje, é sinal que ele trouxe algo que ainda é válido para nossa sociedade. Ele não caiu no esquecimento, então, porque ele é o que a gente chama de clássico. É porque ele ainda está plenamente em vigor até os dias de hoje. A gente ainda pode usar o que está ali para analisar o que nós estamos vivendo. Então, O Príncipe Maquiavel, um livro que é fácil de achar, mas tá. Como eu disse também, não é uma leitura muito para leitor iniciante, não. Tem que já ter uma bagagem. Para quem vem para a área de políticas, alguma coisa assim, é um livro meio que obrigatório. Eu acho que em algum momento tem que ler O Príncipe de Maquiavel, sabe? Então, tipo assim, recomendo bastante. Também tá indo um PowerPoint também nas tarefas, tá? Sobre o assunto, tá? Outra coisa também, gente, que nós temos nesse período, gente, a questão do mercantilismo. Então, o que é o mercantilismo? Isso também ajuda na questão da centralização do poder real, que é justamente daquela coisa, gente, quando nós tivemos que ter uma unificação de moedas, unificação financeira, aí vem a ideia do mercantilismo. O que é a ideia do mercantilismo? É que é questão daquela coisa, gente, é uma mudança no patamar da economia. É como nós realizamos a questão de venda, troca de produtos, mas como é que se fazia? Como não havia um padrão durante a Idade Média, tinha muito escambo, tinha muito trocas e tudo mais, né? Agora se estabelece o que, justamente, né? A gente estabelece a questão do mercantilismo, né? Muito baseado na ideia de um metalismo. O que isso quer dizer? Metais preciosos, ouro, prata e bronze. Tá? Isso que agora tu pode usar isso para trocar por mercadorias. E aí tu começa a estabelecer valor para as coisas. Esse saco de arroz aqui vai valer não sei quantas moedas de prata. Esse aqui, essa enxada aqui que eu fiz vai valer não sei quanto, valer uma moeda de ouro. Entende? Então o que acontece? Esses países agora europeus aí passam então a concentrar
a questão da riqueza na quantidade de metais preciosos que aquele país possui, e a partir daí começa então, né, a medir quem tem mais metais preciosos vão ser países mais ricos, né? Quem tem menos são países mais pobres, né? Então quem não tem metais preciosos nas suas terras, né, ou nas suas escavações e tudo mais, tá? Nas suas terras não tem metais preciosos, vai ter que conseguir de alguma outra maneira. E quem já tem, vai ter que conseguir mais ainda, porque quem tem mais metais preciosos, mais rico vai ser encarado. Então o que acontece, gente, esse é o pontapé inicial para o nosso próximo assunto, que é as grandes navegações que vai desembocar no descobrimento da América. Tá? Então o que vai acontecer? Esses países agora, eles motivados pela questão da financeira, do mercantilismo, eles vão justamente buscar nas suas colônias, né, ou seja, os lugares que eles conquistaram, para justamente entrar naqueles lugares, e a principal missão de todo mundo agora é encontrar metais preciosos, ouro, prata e bronze. Tá? Essa é a principal função, todo o resto é secundário. Tu tem que ir para esses lugares para justamente achar na questão de metais preciosos, ouro, prata e bronze, para justamente fazer uma... Então, obviamente o ouro é mais valioso, tudo mais, né, até os dias de hoje, tudo mais, e aí vai caindo para prata, bronze, tudo mais e outros metais. Mas basicamente, gente, então o mercantilismo é essa questão do giro da economia agora em torno da questão dos metais preciosos. Os metais preciosos é que vão gerir a questão da economia, ouro, prata e bronze. Tá bom, pessoas? Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários, entre em contato, tudo certinho, tá? Ok? Então, continue em casa, álcool gel, máscara, por favor, mas não rateie. Tá bom, pessoas? Tchauzinho.